Bom, vamos lá. Outra pergunta, ainda falando sobre câmera, você usa o diafragma sempre aberto? Não sempre, depende. Depende da situação, né? Gosto de diafragma aberto, sim. Né? Diafragma aberto, o que é? Você abre todo o diafragma lá dentro, você tem uma profundidade de campo bem reduzida, né? Você consegue desfocar tudo, né? Mas não necessariamente você precisa usar o diafragma todo aberto e nem sempre é a melhor escolha, né? Por exemplo, às vezes você está fazendo publicidade. Publicidade, às vezes você precisa ter foco, entende? Você está fazendo filme de comida. Cara, comida você precisa dar profundidade de campo. Então você não tem como trabalhar com a lente toda aberta, diafragma 1.4 ou 2, que não rola. Você precisa trabalhar às vezes 5, 6, 8. Você trabalha às vezes com ótica especial, com lente especial, periscópica, probe e tal, né? Essas lentes o diafragma começa em 8. E você não pode trabalhar 8 que ela fica com uma definição ruim. Você tem que trabalhar 11, 16. Então nem sempre se trabalha com a lente toda aberta. Em publicidade, sim, se tem esse hábito, essa mania, eu também, de tentar sempre trabalhar, digamos assim, abaixo de 2.8, né? Então a gente escolhe sempre lentes mais luminosas para poder ter isso, né? Para conseguir desfocar mais, para conseguir, enfim, é uma ferramenta a mais, né, que o fotógrafo tem. Eu gosto, mas não me balizo nisso de nossa, sempre com o diafragma todo aberto. Até porque tem uma outra questão que é o seguinte: às vezes trabalhar com o mesmo diafragma sempre aberto de uma 16mm a uma 1.35, você muda muito a profundidade de campo. Porque obviamente a gente sabe que cada lente, quando você fecha mais, uma lente, quanto mais teleobjetiva, mais você vai ter desfoque, né? Só que trabalhar com diafragma 1.4 com uma 25mm é uma coisa, com uma 1.35 é outra coisa. Você não enxerga nada, fica um blur atrás da pessoa. Então, às vezes, eu costumo, dependendo, vai fechando a lente, às vezes para manter uma continuidade, não desfocar total, você fecha um pouquinho, vai fechando um pouquinho, assim como o filtro, né? Os filtros de difusão, por exemplo, existe a escala, você pega um Black Pro Mist, um Glimmer Glass, a escala que o fabricante faz de 1/8 a 2, além de você definir, olha, eu vou trabalhar com a lente 50mm com o Glimmer 1, porque você testou e é o melhor efeito. É normal que se fechar de uma 50 para uma 180mm, com o mesmo Glimmer, você vai ter um efeito muito maior de difusão. Então o normal é você baixar. Olha, se eu uso o Glimmer 1 para uma 50mm, eu vou, sei lá, baixar para meio, 1/4, às vezes até 1/8. Né? Vai fechando a lente, o efeito vai ficando pronunciadamente maior, você vai usando o filtro um pouquinho mais baixo. Né? A mesma coisa se for abrindo a lente, né? Daqui a pouco você está com o Glimmer 1 na 50, botou uma 18, uma 25, então uma lente mais aberta, você vai ter que aumentar esse efeito, botar um Glimmer 2 para continuar tendo o mesmo efeito. Se você usar a mesma graduação daquele filtro no filme inteiro, eu uso só o Glimmer meio, da minha 16 a uma 1.35, você vai ter cenas de looks completamente diferentes. A 1.35 vai estar muito mais suavizada, com um look muito mais suave do que com uma 16mm. Então, por isso que tem essa escala de filtro, não é para escolher um efeito, não. Eu quero a difusão 1 e usar no filme inteiro, porque a difusão 1, ela funciona naquela lente. Se você fechar a lente, essa difusão vai ficar mais forte. Se você abrir a lente, essa difusão vai ficar mais fraca. Simples. Então, com o diafragma é a mesma coisa. Eu acho que o diafragma eu uso de acordo com a situação, com a ocasião. É óbvio que às vezes é muito legal, né, abrir o diafragma para ter uma brincadeira de flare, para desfocar, para ter aquele foco super curtinho, né, super shallow, assim. Mas não faço disso uma regra, não. Tem uma outra questão que às vezes a galera não se dá conta, que é o seguinte: galera, cinema é uma coisa, publicidade é outra. A galera que está acostumada a fazer só publicidade e roda com o diafragma todo aberto, quando vai para o cinema às vezes se quebra pelo seguinte: uma coisa é numa tela de TV, numa tela de celular, numa tela de computador, você vê um material em 1.3, tá? Diafragma 1.3. Agora, se rodar um longa-metragem com esse diafragma 1.3, primeiro assim, quando você amplia esse material e bota na tela, esse desfoque é muito mais gritante, muito mais gritante. Isso de ter foco no nariz, não ter foco no cabelo, que é bonito no computador. Quando você bota numa tela de 12 metros por 4,
fica bem esquisito. Pode ser legal, pode ser linguagem? Pode, mas aí eu sugiro testar, né? E não sair fazendo um filme com o diafragma todo aberto para curta-metragem, enfim, longa-metragem, você tem que testar, porque muda muito, o efeito é esquisito, fora o seguinte, você tem toda uma arte lá que o diretor de arte fez uma arte que o diretor gosta, você trabalha tão aberto assim, fica um borrão, parece que podia ter sido feito em croma, você não vai enxergar absolutamente nada do fundo, né? Contanto que você vê em Hollywood, a maioria dos filmes, cara, se você faz isso, roda 1.3, o produtor te mata, né? Eles nem deixam, roda 4, 5, 6 e tal, pra você conseguir ver o cenário. Obviamente, dependendo da lente, dependendo de vários fatores, da distância, enfim, do personagem profundo e tal, mas normalmente lá eles raramente usam diafragma muito aberto. Outra questão é o seguinte, as lentes, como acho que todos sabem ou devem saber, não são feitas para ter sua melhor definição com o diafragma aberto, pelo contrário, né? Acho que a maioria sabe que as lentes, mais ou menos no meio do range, entre 5, 6 e 8, as lentes performam melhor, né? Performar melhor no sentido técnico mesmo, né? De ter mais definição. Você começa a fechar mais, não só de vinheta, mas a imagem começa a deteriorar, além da profundidade de campo, além de você ter mais foco, óbvio, né? Mas as lentes toda lente tem um ponto do diafragma que ela performa melhor. Quer dizer que você precisa usar isso? Não quer dizer. Mas em cinema é importante testar. Quando você vai para tela grande é importante testar porque às vezes, pegando uma lente, especialmente lentes mais antigas e trabalhando com diafragmas muito abertos, elas podem dar aberração cromática, elas podem ficar zoada mesmo, assim, faltar definição mesmo. Você amplia, né, bota num DCP, amplia isso e tal, pode ficar bem esquisito. Então isso tá aí mais um fator de que tudo depende, nem sempre usa diafragma aberto. Em cinema tem que testar e normalmente se trabalha 2.8, eventualmente 4 para mais.